Fala pessoal, estamos aqui na gravação do Moodcast, o podcast da Moodmade. Nele vamos falar de temas de interesse do empresário e para aquelas pessoas que pretendem empreender. Meu nome é André Cunha e te convido para vir com a Mood nessa jornada. No programa de hoje vamos falar sobre inovação. E para estar ajudando a gente nesse bate-papo, tem aqui uma convidada especial, uma agente de inovação do Sebrae, que é viciada em café. De tão viciada, colocou até o nome do cachorro dela de café. Seja bem-vinda, Tainá. Obrigado. E que história é essa do vício em café? Pois é, não tinha como meu cachorro ter outro nome. Nós adotamos ele há um ano e meio atrás, mais ou menos, então acabei colocando de café, e eu gosto de café mesmo. Não, quem não gosta de café? Hoje em dia muita gente gosta, apesar do preço, né? Apesar do preço. Começando aqui nosso bate-papo, o que a gente entende por inovação? André, inovação é tudo aquilo que a gente traz de novo ou de diferente para dentro da empresa. Então pode ser incremental, pode ser radical, pode ser no produto, pode ser no serviço, num processo. E o legal é que dentro dos pequenos negócios é onde a gente mais consegue inovar. Por incrível que pareça, por ser uma empresa mais flexível, que se ajusta mais rapidamente, não precisa de altos investimentos ou muitas tecnologias, a inovação pode ser muito simples. Eu tenho uma pergunta séria para te fazer agora. Logo no começo. Já começar com tudo. Sabe aquela bendita frase que o pessoal fala: eu sempre fiz desse jeito e sempre deu certo? E aí vai de encontro com inovação. O que você me diz dessa frase? Síndrome de Gabriela. É mais ou menos isso. Na realidade, fazer tudo do mesmo jeito, a gente não tem como fazer isso nunca. Pessoa física ou empresa. Por quê? Porque o mundo muda, o mercado muda. Há 2 anos atrás, a gente não podia sair de casa. Então, o que nós fizemos? Mudamos. Se a gente não for flexível dentro do ambiente empresarial, na nossa vida, não tem como. Uma pessoa que você converse com de 10 em 10 anos de diferença, são gerações completamente diferentes, são clientes completamente diferentes, é um consumidor totalmente diferente. Como que o meu produto ou o meu serviço não vai mudar? E vamos parar para pensar. Eu faço a mesma coisa por 10, 20 anos e tá funcionando. Perfeito. Aí vem uma empresa de fora que tem um processo diferente, pessoas diferentes, material diferente, faz o mesmo produto que eu, com a mesma qualidade que eu tenho, pela metade do preço. E aí, do dia para a noite, a gente perde empresas grandes que estavam no mercado há muito tempo e que somem muito rapidamente. Fazendo mais do mesmo. Fazendo mais do mesmo. A gente percebe realmente isso, é uma coisa cultural, não sei se só do brasileiro ou geral, mas essa frase ainda existe e está presente, né? E realmente, querendo ou não, mudança existe, nem que for forçada, nem que for natural, mas acontece, né? Nós precisamos nos adaptar. O ser humano é muito bom nisso, a gente se adapta muito rápido às coisas. A gente tem que trazer isso para a empresa. Eu não posso amar a minha empresa ao ponto de eu não mudar ela. Então, eu preciso trazer pessoas para mudar a minha empresa, eu preciso olhar para o mercado, o que está acontecendo, senão, realmente, vai chegar o seu momento de fechar as portas ou de não conseguir ser mais competitivo no mercado. E nessas empresas que você vem atendendo no dia a dia, você está percebendo uma mudança aí de cultural, das pessoas inovando ou tentando inovar, alguma coisa desse tipo? Eu acho que sim. Na verdade, o brasileiro é muito criativo. Eu acho que ideias a gente sempre tem. Muito. O BO acontece na prática. Então, assim, a prática é o que pega. Eu acho que de todas as empresas que eu atendo, tem vários empresários legais, engajados, que têm um mindset de crescimento, que correm atrás, que inovam. Então, a diferença entre eles e o outro é simplesmente que eles colocam em prática, porque os outros todos têm muitas ideias, os funcionários têm muitas ideias, a equipe contribui muito, mas não põe em prática. Então, o que é uma ideia, né? Só para explorar um pouco, por que você tem visto que não está sendo colocado em prática? O que é? Medo, insegurança, desconhecido ou... O que você tem percebido, assim, no dia a dia? Normalmente, tá tudo aqui. Normalmente é a cabeça. Cabeça bloqueia a pessoa. Normalmente, sim. Então, é muito mais fácil. Nós somos assim, né? Muito mais cômodo e fácil eu ficar na minha zona de conforto. Poxa, eu saí da minha zona de conforto para vir num podcast. Você se colocar nessa condição é o que faz o seu pensamento ir mudando. E a única coisa que muda de um pequeno negócio para a Amazon, para a Google, é a cabeça das pessoas. São pessoas também que estão ali. Queria fazer uma analogia aqui. Se a gente pegar nas últimas décadas aí, o mercado automobilístico, por exemplo, a gente viu várias evoluções. Antigamente, o carro você tinha que trancar na chave, o vidro era manivela. Era cavalo. Antigamente era tudo era cavalo. Mas vamos ser um pouco mais recente aqui, vai. O vidro ainda era manivela, não tinham tantos sensores os carros,
sei lá, uma tecnologia. Inovação. E o mercado automobilístico, dia a dia. Hoje a gente tem carro que... eu tô para dizer que eu não conheço um carro que você não tranca mais ele na chave e já sobe os vidros. Airbag, ABS. Agora carros autônomos, carro com bateria, híbrido, bateria. Então, por aí vai. E por outro lado... Fazendo um adendo, Uber tá já realizando os testes com a Embraer para fazer carros voadores. Então a gente já teremos aí num próximo Ou seja, futuro um carro próximo. Já tá no ar. O carro já está no ar para fazer as entregas e levar as pessoas. Então a gente tá falando de inovação em cima de inovação, e no mercado automobilístico em si existe muita competição, um investimento forte de dinheiro. E do outro lado, a gente tem essa queridinha aqui, uma BIC. A famosa, que há décadas é a mesma BIC. Então, a gente pode falar que no mercado automobilístico tem inovação e aqui não tem inovação, ou ainda não acabou a inovação de quando ela foi feita, inventada. O que você... Jamais. Esse ponto do mercado automobilístico é muito visual, a gente consegue ver as mudanças. Mas na BIC mudou muito ao longo do tempo. Há pouco tempo atrás, ela foi considerada por uma revista mexicana, que eu não me lembro agora qual foi, mas uma das empresas mais inovadoras, ao lado do Google, ao lado da Amazon, a BIC. Mas aí... caneta. Esta caneta. Porque visualmente o consumidor não tem a sensação de mudança, mas ela inova em quê? Em processos, em tecnologia. Nos bastidores. Exatamente. Porque a inovação não precisa ser só o que o cliente está vendo. Mas, reflexão. Quantas BIC você comprava quando você era mais novo? Nossa, quantas BIC você comprou acho hoje? que BIC é aquela coisa que a gente nunca compra, né? A gente mais toma daqui, toma de lá. Tanto é que você vai nos estabelecimentos, o pessoal amarra a BIC pra ninguém levar embora. Mas, parando pra pensar, o consumo de canetas ao longo do tempo está cada vez reduzindo. Afinal, a gente está com tecnologia e faz tudo digital. Pensando no isqueiro, quantas pessoas fumavam na década de 70? Quantas pessoas fumam hoje? A gente já tem muito mais consciência sobre isso. Então, assim, por mais que ela continue inovando e é um exemplo de empresa inovadora, vale a reflexão de que o produto dela está indo um pouco fora do mercado. Então, é como a gente tinha antigamente as filmadoras e tudo mais, e aí foi para a câmera digital, mas aí veio o celular, e aí as câmeras não começaram a acompanhar. Então, vai deixar de existir as canetas? Provavelmente não, mas será que não podia do outro lado ter algo para ser digital, para que a gente conseguisse usar na mesma BIC, fazer os dois usos? Isso é uma inovação. E veio de um segundo que eu acabei de pensar. Okay. Então, é uma empresa inovadora, é uma empresa que está inovando, mas você pode ter certeza que pela característica dela, ela já está antenada no futuro, já está pensando no que ela vai fazer depois. Olha. E é uma empresa familiar. Então, se a gente acha que empresa familiar não dá certo, que é difícil, é uma empresa familiar que deu certo, está há 65 anos, acho, alguma coisa assim, está há muito tempo já no mercado. Bom, eu trabalhei em várias empresas familiares, multinacionais, estão presentes em X país, mais 100 países, então, e é familiar até hoje. Isso é muito legal. Pensar que os pequenos podem chegar lá, sabe? Que eles podem melhorar, podem mudar, podem inovar nos processos, porque eles conseguiram. Hoje a gente olha e fala, nossa, mas a BIC tem especialistas, tem, enfim, tecnologia, recursos. Mas não foi assim sempre. Nenhuma empresa nasce grande. Não começa, né, lá em cima. Nenhuma. Começa no fundo da garagem da pessoa, começa em casa, começa pequeno. E o que você percebe, assim, que é um grande erro que os empresários cometem ao querer inovar, ao querer mudar? Eu acho que o primeiro erro é não valorizar a inovação. Esse é o que eu mais vejo. Então, não valorizo a inovação. Mas vamos considerar um cenário bom. Eu valorizo a inovação, mudo na minha empresa. O que as pessoas não podem deixar de fazer é prototipar. É testar antes de colocar em prática. Tem muita empresa que o empresário quer, porque ele quer trazer para vender alguma coisa na empresa, porque ele ama aquele produto, ou ele ama aquele serviço, ou ele ama algo, e ele traz para dentro da empresa, mas isso faz sentido? Isso faz sentido para o cliente? Isso faz sentido para os colaboradores? E aí que acontece? Uma ruptura, ele não consegue se comunicar com o mercado, ele não consegue se comunicar com os próprios funcionários, porque tem uma cultura completamente diferente. Então, testar antes de colocar em prática. Por que o teste é importante? Pequeno. Começa pequeno, muda um departamento, muda um produto. Quer trazer uns shorts, mas não traga 1000 shorts. Eu trago 20 shorts, 30 shorts, eu converso com o cliente, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que eu vou sentir no mercado, eu vou sentir no cliente. Inovar sem testar pode cair aí num investimento, perca de investimento, de tempo, de dedicação, desgaste, frustração, enfim. Bom, vou ter que tomar eu como exemplo agora. E não é à toa que você é a minha primeira convidada. Você sabe que a gente fez algumas prototipagens, fizemos alguns testes. Comecei na sala de casa, ficou um terror.
Fiz um segundo que também é lastimável. A gente começou a mexer, perguntar, tirar ideias com algumas pessoas, até que a gente chegou num modelo que a gente entendeu que era o ideal para começar. Você sabe que você faz parte da inovação dentro da Mood. Quando a gente começou lá atrás a conversar, você vem acompanhando e queria até te agradecer por isso, porque foi uma pessoa que me encorajou a falar, vai pro digital, inova, muda e acompanha a tendência do que está acontecendo. Então, obrigado por esse... E olha que legal que você acabou de essa falar. inovação aí que você está implementando aqui na minha empresa também. E vocês estão implantando essa inovação. E tudo isso você já sabia, já era algo que estava dentro da empresa. É o que você acabou de falar. Faltava só a coragem para eu tirar tudo aquilo que eu já sabia que tinha que fazer e começar a colocar em prática. O que a gente vai perder? Vamos pensar, eu sempre gosto de fazer isso com absolutamente tudo na minha vida. Então, o que eu vou perder indo pro digital? Eu vendo roupa. O que eu vou perder montando um catálogo online? Vou perder meu tempo fazendo isso. Conversa com o cliente, você compra online. Então, assim, parando para pensar, a gente tem que testar. E é o que você falou, na sala de casa, testando. Vai pondo o pezinho, vai sentindo. Sabe criança entrando na água pela primeira vez? Vai sentindo, aqui tá inovando. A gente a ideia não é virar uma startup da noite pro dia. Mas vai sentindo, vai conversando. Eu achei engraçado que quando eu tava falando aqui, atrás das câmeras, a gente tá com o Júlio, e ele acompanhou também um pouco disso aí, e ele até riu, porque ele viu, acho que tá vendo a mudança do primeiro pra agora, né? Então, é outro que nos bastidores aí também fez parte, tá? Acertar de primeira é quase... quem acerta de primeira, né? Quase... E Tainá, você tem exemplo de alguma empresa que se deu mal na inovação, que trocou os pés pelas mãos e... não foi no momento certo ou não prototipou? Você tem algum exemplo aí real que a gente... Eu acho que o exemplo mais famoso disso é com relação a CD, DVD, como a gente mudou com relação a isso, né? Os streamings chegaram no Brasil mais ou menos há 11 anos atrás. Parece muito, mas na verdade, me desculpa, ele começou em 96. A gente começou a falar de streaming 11 anos atrás. Então assim, Nossa. Ele tava aqui há muito tempo. Aí eu te pergunto, você tem uma empresa uma gravadora que grava um estúdio. O que você vai fazer? O streaming tá há 20 e poucos anos atrás. Então, assim, eu acho que o maior erro das empresas são, isso daqui não vai dar certo. Mas como não vai dar certo? Esse carro voador que eles estão fazendo, isso não vai funcionar. Mas como? Em análise de cenário, a gente tem que olhar para todos os cenários. Já boicota a ideia antes de... Então, assim, análise de cenário, a gente olhar para isso e falar, e se der? E se esse streaming virar um negócio muito louco, que todo mundo vai poder assistir tudo dentro de casa? Que é o que a gente faz hoje. E a gente falava disso 20 anos atrás? Eu acho que, no fundo, as pessoas têm inovação o dia inteiro na cabeça, né? O tempo todo. Nossa, eu não sei, assim, com amigos, colegas, conhecidos, eu converso com... Nossa, tô com uma ideia aqui, tô com isso, tô com aquilo. Toda hora tá inovando, assim. Acho que a cabeça do pessoal, ainda mais nesses últimos 2 anos, ficou mais potencializada, assim, né, de inovação. Isso, olhando para as empresas que estão realizando inovação, em 2014, antes de tudo que a gente passou nos últimos 2 anos, em 2014, o Google solicitou mais de 2.500 solicitação de patente. Só o Google. E no Brasil nós tivemos 3.000 solicitações. Então, uma empresa americana solicitou 2.500 ideias. Caraca. E aí, no Brasil, nós tivemos 3.000. Olha a falta uma empresa versus um país. Exatamente. Olha o tamanho do Brasil. E todo mundo diz que somos muito criativos. Então, cadê? Onde que tá? Onde que isso não tá fechando? Mas a ideia deles é justamente isso, valorizar todas as ideias. Vamos patentear tudo. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. E é verdade, né? Eu percebo pela empresa que eu fiz o registro da marca da Mood, falam muito de registro de marca, registro de patente, por aí vai. Registro de ideias, softwares. Logo, tudo. Por aí vai. E eu percebo que realmente isso vai se tornar uma tendência daqui pra frente, porque né? Um roubo de ideia é uma coisa muito simples, né? E depois você fala, eu fiz e cadê meus créditos ou qualquer coisa, meus royalties, seja lá o que for, né? Há pouco tempo nós tivemos um case de um empresário que ele não registrou a marca e foi ficando conhecido na cidade, nessa brincadeira de depois do registro, ele acabou tendo aí um prejuízo de mais de 400 mil. Então, pequeno. Um empresário pequeno. Mais de 400, acho que dava em torno de 450 mil, mais ou menos. Propriedade intelectual hoje tem que ser um assunto que o empresário ele não precisa nem entender, ele precisa reconhecer que é importante. Não tem como eu gravar uma música e não ter. Não tem como eu simplesmente abrir uma empresa e não registrar.
Você está fazendo um esforço para a Mood ser o quê? Melhor, para ser uma empresa melhor. E ninguém pode chegar e simplesmente se apropriar disso. Não, ia doer muito. Eu acho que a parte até... Emocional Com certeza. Abala muito. O desgaste emocional que o empresário tem por perder uma marca de 20, 30 anos... Vixe, acaba com a vida, né? Bom, a gente falou do caso do CD, mas você tem algum exemplo de empresa, assim, que inovou legal, que você fala, putz, eles acharam a sacada e fez uma inovação simples e que aconteceu? Olha, todas as empresas têm inovações muito legais, em proporções diferentes. Eu tenho até um vídeo que eu passo em algumas palestras que é muito simples. É um menino cortando batata e, de repente, ele coloca um cano para a batata descer na mão dele. Isso é inovação. Ele corta a batata muito mais rápido, porque a batata cai na mão dele. E ele só fica cortando. Então, assim, isso é uma inovação que, para ele, foi muito grande. Custo baixíssimo. Agilizou. Né? E não teve custo nenhum. Um cano. O cano do chão. Passa uma água no cano que tava ali, coloca. Então, assim, é difícil a gente colocar grandes empresas que fizeram e que inovaram, porque nós vamos olhar para as grandes. Nós vamos olhar para Google, nós vamos olhar para Amazon. Mas o que é legal é que isso pode acontecer num ambiente menor. Isso não só pode, como deveria acontecer mais. Porque o objetivo da inovação é diferenciação. Você tá mais preparado para um momento que ia acontecer alguma coisa pior. Então, chega a crise, eu tô mais preparado. Eu consigo me adaptar. Eu tenho ideias diferentes. Eu sou flexível. Então, eu tenho diferenciação. Eu me adapto ao mercado. Eu crio um ecossistema de inovação. Então, eu tenho pessoas ao meu lado que também inovam, que também são... Porque isso faz totalmente diferença. Tá junto de pessoas que estão... Acho que essa frisem essa dica no podcast. Deixem embaixo escrito, porque... Esse ecossistema, estar cercado de pessoas de inovação, é o que mais vai fazer as coisas acontecerem. Porque, veja, você está na tua empresa, os seus funcionários, você contratou. É o perfil, a maioria é parecido. E não, ou senão, tudo a mesma família. Aí fica todo mundo com o mesmo pensamento, todo mundo estudou na mesma escola, todo mundo fez a mesma faculdade, todo mundo veio... Então, a gente não tem diversidade na empresa, no pequeno negócio. Não tem diversidade... Não tenho relacionamento com startups ou com empresas inovadoras. Não tenho um grupo de empresários que eu me reúno para falar de inovação. É impossível você inovar e ser tão criativo aqui, cercado. Só você, tua esposa, seus filhos. É muito difícil. Legal. E partindo para o final, a gente falou muito de inovação. Para aquelas... pessoas ou empresários que querem realmente pôr em prática as ideias que eles estão na cachola aqui. O que você recomenda de ferramenta? O que você recomenda de pontapé inicial, agenda? O que são os recursos, assim, com pouco investimento financeiro que a pessoa pode inovar? O que você pode dizer sobre sair do zero? Hoje não inovo. Não tenho um relacionamento com inovação. A partir de agora eu quero começar a ter. Olha para dentro da empresa. Vamos nos ver de verdade. É real, tem que ser real. O empresário tem que fazer um esforço para não romantizar a própria empresa. Mas olha para os gargalos, olha para as suas deficiências, porque é ali que a gente vai inovar. Porque às vezes a pessoa foca tanto no que ela faz de bom e ali ela vai. Não, mas vamos pensar assim, seleciona o que você de fato precisa mudar na empresa. Quais são os gargalos que você precisa? Quem é a sua empresa no mercado? Onde você está? O que acontece na sua cidade? O que está acontecendo no mercado? Começa aí. Mapeei tudo isso. Uma equipe. A cultura de inovação tem que estar presente no pequeno negócio. Nem formar lousa que a gente deixa no fundo para as pessoas escreverem as ideias. Mas a cultura de inovação tem que estar ali. Uma equipe diversificada. Se você contrata todas as pessoas iguais, as ideias vão ser iguais. Nós estamos de pessoas diferentes, de cidades diferentes. A tecnologia veio para ajudar. Contrata a pessoa da Bahia, contrata uma pessoa do Rio Grande do Sul. Elas vão ter visões completamente diferentes do seu produto, do seu serviço, dos seus processos. Uma equipe legal, olhando para os seus gargalos e coloca um objetivo. Então, eu quero ser isso, eu quero chegar ali, eu quero inovar nisso. Com pessoas ao seu lado que consigam te proporcionar isso, a inovação, assim como tenho, o ditado que o empresário tem que comer no café da manhã estratégia. Eu diria que no almoço ele tem que almoçar inovação. Porque não adianta, eu preciso de estratégia, eu preciso de inovação, eu preciso colocar em prática as minhas ideias. Não dá para eu olhar para o curto prazo, que é o maior erro dos pequenos empresários. Não dá para eu viver no dia de hoje. Eu tenho que viver hoje pensando daqui 5 anos, daqui 10 anos, o que está acontecendo, como meu filho vai usar esse produto que eu estou vendendo. Então, acho que esse seria o caminho.
Pesquisa sobre o assunto, leia sobre o assunto, tem muito livro legal, muitos autores legais que falam sobre esse assunto e que também estão aqui no Brasil. Então é legal trazer para a nossa realidade, vai lendo com um olhar crítico, vai ouvindo, ouça um podcast sobre inovação. Só de estar ouvindo, nossa mente já vai se atentando. Poxa, na minha empresa, o que eu posso inovar? O que eu posso mudar? E traga alguém de fora. Traz um consultor, traz alguém de fora, traga um colega seu, pague para alguém olhar para dentro para sua empresa, porque a perspectiva de quem está de fora é muito diferente. Que legal. Mais alguma coisa sobre inovação que você queria complementar? Faltou aqui abordar? Eu acho que não. Espero que todo mundo que esteja ouvindo, dos empresários que comecem a criar aí coragem para inovar. Não é difícil, não envolve altos investimentos ou muitas tecnologias. Simplesmente o cano que desce com a batata é uma inovação. Então, começa pequeno, vai testando, mas inovem, porque é muito importante para a sustentabilidade do negócio a longo prazo. Show de bola. Tainá, muito obrigado mais uma vez. Você foi uma peça fundamental nisso aqui. Tá sendo ainda. Agradeço de verdade pelo convite. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. É um prazer falar com vocês. Isso vai nos exercitando a inovação. Com certeza. Já tá me desafiando aqui, né? E quem quiser achar a Tainá nas redes sociais, como que faz? Pode me achar no LinkedIn, pode me achar no Instagram também, é Tainá Tobias, tainá.tobias, Tainá com H e Y. Deixa aqui embaixo também no vídeo. Obrigadão, pessoal. Até o próximo.